com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para todos os amigos e irmãos do portal Escola Dominical para melhor prepararem a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, que os irmãos encontram aí o endereço ao longo da transmissão. Vejam também os links nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, do portal Escola Dominical, que nós colocamos de outras videoaulas e outros textos de apoio. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores lá no portal Escola Dominical. Não há necessidade do irmão ser cadastrado, o cadastramento está suspenso, o irmão aparecerá lá como convidado e nós estaremos prontos a responder às suas dúvidas. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assistam a aula ao vivo. Também existe ali um artigo da aula ao vivo e também ali um acesso, um atalho para o live stream do portal Escola Dominical, onde o irmão poderá interativamente concluir e sanar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical no domingo. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. E é para o irmão dar a aula ou ter a aula. Não é para reproduzir este vídeo na classe, como nós temos sabido que algumas pessoas têm feito. Professor da Escola Dominical, esta pré-aula é uma pré-aula. É um subsídio para que você dê a sua aula melhor e com mais eficiência. Neste trimestre estamos estudando Fé e Obras. Ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Estamos estudando a Epístola Universal de Tiago. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, Gerados pela Palavra da Verdade. Na verdade, nós estamos ali estudando passo a passo a Epístola de Tiago. E hoje nós iremos estudar ainda dentro do primeiro capítulo da Epístola de Tiago, nós iremos estudar dos versículos 8 até o versículo 11 e depois dos versículos 16 até o versículo 18. Gerados pela palavra da verdade. O texto da nossa lição está baseado no versículo 18 do capítulo 1 da Epístola de Tiago. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Nós já temos falado ao longo deste trimestre que a Epístola de Tiago, ela é um típico sermão judaico. Se você quiser saber como é um típico sermão rabínico judaico, o irmão veja o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou de vários assuntos. Ele disse vários assuntos a respeito da sua doutrina, tanto que o Sermão do Monte é considerado o núcleo, a essência da doutrina de Jesus. Os rabinos judaicos costumavam falar sobre vários temas, um puxando o outro, com várias ilustrações. E é isso que Tiago faz ao escrever esta epístola. Esta carta ele vai falando sobre a vida cristã, vários aspectos da vida cristã. O primeiro aspecto da vida cristã que nós vimos é que ela é permeada de provações, ela é permeada de aflições. É assim que Tiago começa a sua carta, como nós vimos na lição de número 2. Ele diz: meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou, numa outra tradução, quando vos forem enviadas várias provas. Nós vimos que Tiago começa mostrando
que a vida cristã ela é repleta de aflições. Em seguida, e nós vimos isto na aula passada, nós observamos que Tiago também disse que a vida cristã ela tem que ser feita com tem que ser vivida com sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. O homem que serve a Deus tem consciência de que é imperfeito, tem consciência que depende de Deus e tem consciência que precisa de sabedoria para se encaminhar à perfeição. E quando nós cremos em Jesus, nós dirigimos a nossa vida rumo à perfeição. Este ideal inalcançável, mas que sempre tem que ser buscado, sempre tem que ser procurado. E aí nós vimos na aula passada que quando o homem pede sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, assume a sua humildade, a sua pequenez, se humilha debaixo da potente mão de Deus, então se gera a paciência e a paciência nos conduz à perfeição. E é neste ponto que Tiago, então, vai falar a respeito da necessidade de que todos os homens saibam que estão submissos a Deus e à sua vontade. Todos os homens estão submissos a Deus e à sua vontade. É este o ponto que Tiago continua. Então, na continuação do seu sermão, quando ele diz que para pedir, é preciso pedir sabedoria, e só se pode receber a sabedoria se tiver fé, Tiago então mostra que o foco do ser humano, do servo de Deus, não pode ser este mundo, mas as coisas do alto. E que todos os homens são iguais. Esse é o primeiro ponto que o nosso comentarista está colocando aí. A relação entre os pobres e os ricos na igreja. Nós diríamos a questão da igualdade. As provações que vêm sobre os homens nivelam tanto o rico quanto o pobre. Tiago diz, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. No relacionamento com Deus, não há ricos nem pobres. Todos são iguais. Aqui, quando Tiago fala sobre o irmão abatido, ele está falando do pobre, daquele que é desprezado na sociedade, daquele que é vilipendiado na sociedade, daquele que muitas vezes é marginalizado na sociedade. E quando ele fala do rico, ele está falando daquele, como diria o povo, que está por cima da carne seca, daquele que tem privilégios, daquele que tem poder, daquele que tem fama, daquele que tem todas as vantagens desta vida. Mas Tiago diz que a provação vem tanto para o rico quanto para o pobre. O pobre, quando abatido, quando menosprezado, quando marginalizado, ele deve se gloriar na sua exaltação, sabendo que por servir a Deus, ele será exaltado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. E o rico, ele não pode se deixar levar pelas coisas desta vida. Por quê? Porque o rico também será abatido. Tudo neste mundo é passageiro, é como a flor da erva, diz Tiago. Portanto, as provações, elas nivelam os homens. E Tiago, ao comparar o rico e o pobre, nos mostra que todos os homens são iguais diante de Deus. Isto é importante. A igualdade entre os homens é um legado do cristianismo. O cristianismo foi a única religião do mundo que disse que os homens são iguais. Os judeus, embora o princípio seja o mesmo, havia um certo nacionalismo entre eles
de tal maneira que eles consideravam os gentios como cães e se achavam melhores do que os outros, embora a palavra de Deus assim não diga. Nós, quando vamos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, Moisés se despedindo do povo, ele diz com muita clareza que não há nenhuma superioridade do judeu em relação às outras nações. Veja bem, capítulo 7, versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O próprio Deus faz questão de dizer que Israel não era melhor do que as outras nações. Na verdade, era a menor de todas. Mas o Senhor, pela promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, os livrou do Egito para lhes dar a terra de Canaã. Mas a verdade é que, ao longo da história, os judeus desenvolveram uma tese de que eram um povo superior, um povo melhor do que os demais. Por isso que o cristianismo é quem diz com todas as letras, repetindo o ensino bíblico, o ensino divino que Israel havia menosprezado e de certa forma distorcido, é o cristianismo quem diz que todos os homens são iguais. Quando nós vemos o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovado pela Organização das Nações Unidas em 1948, que é considerado o principal documento ético do mundo, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esta primeira declaração é resultado da doutrina cristã, é resultado do evangelho. Porque, irmãos, até os grandes filósofos da antiguidade, como Aristóteles, como Platão, não consideravam que os homens fossem iguais. Aristóteles chegou a discutir se a mulher tinha alma, e ele mesmo disse que a alma do escravo era inferior à alma do seu senhor. Mas para Deus não há acepção de pessoas. Deus nos ensina na sua palavra que os homens são iguais. É como está escrito aqui, são iguais em dignidade. Quando Deus criou o homem, está escrito lá em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os homens são iguais em dignidade, porque todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode ser um rei, pode ser um príncipe, pode ser um magnata, pode ser um bilionário, pode ser um mendigo, pode ser um excluído da sociedade, um morador de rua. Diante de Deus, todos são iguais, porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Só Deus, na Bíblia Sagrada, dá aos homens a mesma dignidade. Não é o que acontece em outros credos, em outras religiões, em outras doutrinas filosóficas. Mas a realidade é que todos os homens são iguais. Iguais em quê, Caramuru? Iguais em dignidade. Todos são imagem e semelhança de Deus. Ninguém é mais do que o outro. E embora na sociedade haja ricos e pobres, haja elite e povão, diante de Deus todos são iguais. E Deus trata os homens de igual maneira. É o que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível,
que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. O que é acepção? É um tratamento privilegiado, um tratamento parcial, um tratamento injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, veja o que Pedro diz. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata parcialmente, não privilegia um, não prefere uns a outros. Não, Deus é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata todos os homens igualmente, porque todos os homens são iguais em dignidade. Todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas este princípio da igualdade tem um outro lado. Se todos os homens são iguais, todos os homens são diferentes. Como assim? Não existe um homem idêntico a outro. Como diz o pastor americano Rick Warren, quando Deus cria um homem, ele pega a forma e joga fora. Não existem dois homens iguais na face da terra. Por isso que é fácil identificá-los, seja pela íris dos olhos, seja pelas digitais. Todos os homens são diferentes uns dos outros. Nem mesmo os gêmeos univitelinos são iguais. E o exemplo que a Bíblia dá é de Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos univitelinos e eram completamente diferentes. O princípio da igualdade é que todos os homens em dignidade são iguais diante de Deus. E são iguais entre si. Ninguém é mais do que o outro. Mas nenhum homem é idêntico ao outro. E Deus trata cada ser humano particularmente. Ele trata de igual maneira. Não privilegia um em relação a outros. Mas ele sabe que cada ser humano é diferente do outro. É por isso que Deus não trata com a massa. Por isso que Deus não trata o ser humano como um número, como os outros homens fazem. Mas ele trata individualmente. É por isso que Jesus não repetiu um mesmo milagre. Ele tratou diferentemente as pessoas que curou. Por quê? Porque ele sabe que cada um, é um indivíduo. A palavra indivíduo quer dizer aquilo que não pode ser dividido. Não existe um homem idêntico a outro. Então o princípio da igualdade ele tem que ser entendido dessa maneira. Se todos são tratados igualmente, se todos são imagem e semelhança de Deus, cada um tem sua individualidade que deve ser respeitada, porque é obra divina. Então, os irmãos vejam que o princípio da igualdade tem duas facetas, duas faces, dois lados. Em primeiro lugar, que todos os homens são iguais em dignidade. Devem ter o mesmo tratamento diante de Deus e diante de outros homens. Mas que cada homem é específico. Cada um é diferente do outro. E é aí, irmãos, que entra a falsa doutrina do igualitarismo. O que é o igualitarismo? É a doutrina que diz que todos os homens são idênticos. Ou seja, diz que os homens devem ser tratados de igual maneira, e aí está certo, e que todos são idênticos. E aí eles estão errados. Nós não podemos tratar essas pessoas da mesma maneira. Elas têm os mesmos direitos, a mesma dignidade, mas nós devemos respeitar a especificidade de cada um. É por isso que, para alguns, Deus age de uma maneira, para outros Deus age de outra maneira. Ele trata todos igualmente, mas ele respeita a individualidade de cada um. E isso é importante, irmãos, porque às vezes a maneira como Deus nos trata não é a mesma maneira que Deus trata o outro. E não é porque Deus está privilegiando o outro, porque ele não faz acepção de pessoas, mas ele está levando em conta a
característica de cada um. Deus não trata com massa, não trata com número, ele trata particularmente com cada pessoa e mantendo a sua imparcialidade. Este é o princípio da igualdade. É por isso que, ao mesmo tempo que Tiago diz que as provações nivelam os seres humanos, ele admite que na igreja há ricos e há pobres. Isso deve ter sido difícil para a igreja de Jerusalém aceitar, porque no início da igreja de Jerusalém, nós vemos que os crentes, eles vendiam todas as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Havia ali um nivelamento econômico-financeiro que durou até o início da perseguição. Lá em Atos 2:45, nós vamos ver, está escrito o seguinte: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Lá em Atos 4:32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E no versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Os comunistas chegaram mesmo a dizer que o verdadeiro cristianismo era este, que Cristo era comunista, porque assim agiu a igreja de Jerusalém. Irmãos, não vamos dizer que o que os crentes de Jerusalém fizeram era errado, mas não era o que Deus havia mandado fazer. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele dizia que o Espírito Santo impulsionou os crentes de Jerusalém a se desfazerem dos seus bens para que eles fossem beneficiados. Por quê? Porque Jerusalém seria destruída e todos os outros judeus que não eram crentes perderam os seus bens e não usufruíram deles, porque os romanos destruíram tudo. Só os crentes é que, ao venderem, desfrutaram do seu patrimônio. Então, o saudoso pastor Severino Pedro achava que essa foi uma medida que o Espírito Santo inspirou os crentes, mas que não é um dogma de fé, era uma circunstância que contribuiu para o bem dos crentes. Mas nós vamos ver que logo em seguida, depois da perseguição, os crentes da Judéia estavam empobrecidos e dependiam de coletas da ajuda dos irmãos. Lá em Romanos, capítulo 15, nós vamos ver isso. Versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, e é lógico, porque se as pessoas venderam tudo e ninguém mais trabalhava, aquele dinheiro foi acabando. E com a perseguição, os crentes se dispersaram. E aqueles que ficaram na Judéia ficaram sem recursos. Então não é uma ordem de Deus, e não, para ser cristão, você não precisa vender tudo o que tem e depositar aos pés dos apóstolos. Não. Isso aconteceu na igreja de Jerusalém. E aconteceu, segundo alguns, por inspiração do Espírito Santo, para aquela circunstância. Mas já não era essa a realidade da igreja de Jerusalém quando Tiago escreveu a sua carta. 20, 30 anos depois destes fatos. Tiago diz que havia ricos e pobres na igreja de Jerusalém. Por isso que ele fala que o pobre deve se gloriar na sua exaltação e o rico em seu abatimento. Havia ricos e pobres. Por que havia ricos e pobres? Porque haverá sempre ricos e pobres enquanto existir a história humana. Quem nos disse isso foi o próprio Jesus. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 11. Portanto, sempre tendes convosco os pobres,
mas a mim não me haveis de ter sempre. Os pobres sempre existirão. Jesus disse, foi claro. E por que há ricos e pobres? Em primeiro lugar, porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E em sendo diferentes, algumas conseguem trabalhar mais, produzir mais e fazer um patrimônio. Outras não conseguem. Produzem menos, trabalham menos. Como se não bastasse isto, existe ainda o pecado que causa injustiça entre os homens. E é por isso que nós vemos hoje, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, com tudo, com o crescimento econômico do mundo, a desigualdade está aumentando. A desigualdade social está aumentando. Ano após ano, as Nações Unidas divulgam estatísticas que mostram que a riqueza do mundo está cada vez mais concentrada em poucas pessoas. Podemos dizer aí que metade da renda do mundo está na mão de não mais do que 300 famílias. Isso é fruto do pecado, porque todo pecado é iniquidade. Iniquidade quer dizer injustiça. Mas Jesus é realista, ele diz, olha, os pobres sempre tereis convosco. A igreja de Jerusalém não podia eliminar a pobreza, porque não é da forma como ele fez, porque não há como eliminar a pobreza. E por que há ricos? É interessante, eu coloquei aí no esboço desta lição um pensamento judaico. Ele diz que Deus constitui os ricos para que os ricos façam a justiça na sociedade. O rico, ele é feito rico por Deus para ser uma espécie de agente fiscal de Deus, para distribuir a riqueza para com o pobre, para com o necessitado. Então a pessoa que é feita rica, ou que Deus permite que seja rica, não é rica para seu próprio deleite, como acontece, mas ela é constituída como rica para poder, em nome de Deus, fazer a justiça, demonstrar o seu amor, ajudar aqueles que necessitam. A riqueza tem este papel. A pessoa que é feita rica não é feita rica para ter uma vida regalada, mas ela é feita rica para fazer o bem ao pobre. Ele se constitui, dizem os rabinos judeus, num devedor de Deus. O rico, o pobre, e uma vez que há ricos e pobres, o que ensina Tiago? Tiago ensina que tanto um quanto o outro não devem se iludir com a sua situação social aqui, mas devem focar a eternidade. O pobre, que não tem vantagem, que não tem fama, que não tem dinheiro, que é marginalizado, que é menosprezado, ele não deve se revoltar, ele não deve ficar violento e querer matar o rico para assumir a riqueza do rico, como ensinam os marxistas, os comunistas. Ele não deve fazer a revolução, ele não deve se revoltar. Não, Tiago diz, o irmão abatido glorie-se na sua exaltação. O pobre, ele deve ter consciência da sua pobreza, pedir a Deus que lhe dê sabedoria para viver nessa situação, mas deve aguardar a exaltação. Deve esperar o momento em que o desprezo que ele sofre, a marginalização que ele sofre, será dissipada. E isto ocorrerá no dia do arrebatamento da igreja. O pobre, ele tem que entender que Jesus também se fez pobre. E para mostrar que a pobreza nada significa neste mundo. O importante é nós sermos ricos para com Deus. O pobre, ele se identifica com Jesus. E se identificando com Jesus, que também viveu pobre aqui, ele espera ter a mesma glória que Jesus teve. E a glória que Jesus teve não foi nas coisas desta vida. Não foi ganhando, amealhando um grande patrimônio, mas foi sendo fiel a Deus até o fim
e alcançando a vida eterna, a glória de Deus. O pobre, ele não tem que querer ficar rico. Ele é salvo não para ficar rico neste mundo. Ele é salvo para alcançar a glorificação como Jesus alcançou. O pobre, ele se identifica não só com Jesus, mas com todos os seus discípulos. Não houve nenhum discípulo que fosse rico. Nenhum dos apóstolos foi rico. E se algum tinha alguma posição social, como parece ter sido o caso de Mateus, de Pedro e do próprio apóstolo Paulo, eles abriram mão de tudo para servir a Jesus. Jesus que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele mesmo disse um dia, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para mostrar que o pobre se identifica com o próprio Cristo. E que não é tarefa do Evangelho enriquecê-lo nesta vida. Esta exaltação de que Tiago está falando aqui é a exaltação do dia do arrebatamento da igreja. É a exaltação da glorificação, que é o último estágio da nossa salvação. Quando nós estaremos num corpo glorioso e encontraremos com Jesus nos ares. Os irmãos percebem, portanto, que Tiago é totalmente contrário, o ensino de Tiago, à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que o pobre que aceita Jesus tem que buscar ficar rico, porque se ele foi salvo, ele vai ser enriquecido nesta vida. Isto é mentira, irmãos. Diz Tiago, o irmão abatido, glorie-se na sua exaltação. E esta exaltação é a vinda do Senhor. É o que Tiago mesmo nos deixa claro lá no capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É isto que o pobre deve buscar. Ele tem direito a pedir e o Senhor garante para ele a suficiência, o necessário para a sua sobrevivência. Ele trabalhando, porque é a forma que Deus estabeleceu para nós ganharmos o pão de cada dia. Ele trabalhando, confiando em Deus, ele terá direito à suficiência. É o que Agur pede lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me desdenhe a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura de farto, te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. O que Deus promete para cada servo seu é a porção acostumada de cada dia. O necessário para a nossa sobrevivência. É isso que nós devemos buscar e procurar. E Deus nos garante. Ele não nos quer que nós enriqueçamos, viremos milionários só porque somos salvos. Isso é uma mentira. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, diz Paulo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. A teologia da prosperidade, ao incentivar e estimular a cobiça de bens materiais, está lançando os homens na perdição e na ruína. E Tiago, por isso, diz, pobre, não queira ficar rico. Queira, sim, atingir a glorificação no dia do arrebatamento da igreja. E o rico? O rico não se deixe iludir com as riquezas. O rico, ele deve entender que tudo que ele tem e
que a sociedade lhe dá aqui na Terra. Dinheiro, fama, prestígio, poder, popularidade, simpatia, tudo isso é passageiro, diz Tiago. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. O rico não se deve iludir com as coisas desta vida. Ele está por cima. A vida lhe é agradável. Mas ele deve entender que tudo isto aqui é passageiro. Ele não pode pôr a sua confiança nas riquezas e nem se prender aos tesouros que Deus lhe deu nesta terra. Por isso, irmãos, que o rico é mais difícil de ser salvo do que o pobre. Veja bem que a Bíblia não diz que os pobres são salvos e os ricos não. E também a Bíblia não diz que os ricos se salvam e os pobres não. A Bíblia diz que tanto o rico quanto o pobre não podem se prender às coisas desta vida. Agora, o rico, ele tem um obstáculo a mais a superar para ser salvo. É porque ele não pode se deixar iludir pelas riquezas deste mundo. Como ele está numa situação confortável, vantajosa, é mais fácil o diabo iludi-lo, dizendo para ele que a vida terrena compensa. E ele se prender à vida terrena e não às coisas de Deus. Foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Ele tinha desejo da salvação. Mas quando o Senhor disse para ele vender tudo que tinha e o seguisse, ele não teve coragem de fazer, porque ele não quis abrir mão das suas riquezas, porque ele estava preso nelas. E é a única pessoa que saiu triste da presença de Deus, de Jesus. É a única pessoa que saiu sem a salvação, embora tivesse querido a salvação, por causa das riquezas. É por isso que Jesus diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E no versículo 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Desculpem. O rico é mais difícil de ser salvo. Por quê? Porque existe um fator a mais e poderoso para que ele se deixe iludir pelas coisas desta vida. O pobre não tem nenhuma vantagem nessa vida. O pobre é desprezado, é marginalizado, sofre neste mundo. Então não lhe é difícil almejar o outro mundo. Mas o rico, com tudo que ele tem neste mundo, é difícil ele abrir mão das coisas desta vida para pensar na eternidade. Por isso que ele é mais difícil de ser salvo. Mas Jesus foi bem claro. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Não podemos dizer que Deus escolheu os pobres e não os ricos, como ensina a teologia da libertação, como ensina até mesmo dentro da doutrina católica, a famosa opção preferencial pelos pobres. Não. Jesus, Deus, não prefere a ninguém. Ele trata todos igualmente. Mas é fato que os ricos são mais difíceis de ser salvos, porque eles precisam superar este obstáculo a mais. Mas tanto ricos e pobres, quando se humilham, quando focam na eternidade, quando se desprendem das coisas desta vida, alcançam a salvação. Porque não há diferença entre rico e pobre em termos de salvação, em termos de
relacionamento com Deus. Depois deste tema a respeito da igualdade entre ricos e pobres, nossa lição vai para o versículo 16 de Tiago, porque os versículos 12 até 15 falam da tentação maligna que nós já tratamos na lição de número 2. No versículo 16, Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos. E aqui Tiago vai falar que Deus sempre faz o bem. Deus sempre faz o bem. Diante das provações desta vida, diante da tentação maligna, nós devemos confiar que Deus sempre faz o bem. E para isso nós não podemos errar. Tiago diz, olha, não erreis, meus amados irmãos. E é interessante que a palavra grega aí é a palavra planal, que quer dizer não ser seduzido, não ser iludido, não ser extraviado do caminho. Assim como o rico não pode se deixar iludir pelas suas riquezas, o crente, diz Tiago, não pode errar. E ele não errará, não será iludido, se ele evitar o erro. E como é que eu evito o erro, irmão Caramuru? Jesus nos diz como nós evitamos o erro. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para eu não errar, para eu não ser iludido por este mundo, pelo pecado, pelo maligno, pela minha carne, eu tenho de conhecer as Escrituras e buscar o poder de Deus. Isso me faz lembrar aquele corinho que eu cantava na escola bíblica dominical quando era criança. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Para não errar, e Tiago diz que nós não podemos errar, para não errar, para continuar minha caminhada à perfeição, eu preciso conhecer as Escrituras e buscar o poder de Deus. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia todo dia. É por isso que o crente tem que ir à escola bíblica dominical. É por isso que o crente tem que ir ao culto de ensino. É por isso que os nossos cultos têm que ter maior tempo para a pregação da palavra. Porque é pelo conhecimento das Escrituras que nós não erramos, que nós não somos iludidos pelo mundo. Mas não basta ler só as Escrituras, conhecer as Escrituras. É preciso que eu também busque o poder de Deus. E como eu busco o poder de Deus? Orando, jejuando, me consagrando, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais. Buscar o poder de Deus. Por isso que o cristão tem que também orar todo dia, ter um momento devocional de oração e de leitura das Escrituras. Ir aos cultos de oração, ir às vigílias, mas vigílias em que se ora, não vigílias em que se cante. É preciso não errar. E nós não erramos se conhecemos as Escrituras e se buscamos o poder de Deus. Quando nós não erramos, quando nós conhecemos as Escrituras e buscamos o poder de Deus, nós passamos a confiar em Deus e a entender o que Tiago diz no versículo 17 do capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando nós passamos a não errar, porque conhecemos as Escrituras, buscamos o poder de Deus e sabemos discernir entre o que é provação e o que é tentação maligna, nós chegamos à conclusão que Deus só faz o bem. Tudo que é bom vem de Deus. Veja bem, toda
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Os cristãos sabem que todo bem vem de Deus. Mas hoje em dia, no mundo, no pecado, o homem acha que ele cria coisas boas. Ele acha que é ele quem faz os bens, quem faz as coisas boas. Ele deixa Deus de lado. Ele não atribui a Deus todos os benefícios que o Senhor tem dado aos homens. Ele acha que é o homem que faz o bem. E por isso deixa Deus de lado. Irmãos, tomemos muito cuidado. Deus é a única fonte do bem. Todo bem vem de Deus. Todas as coisas que nós passamos é para o nosso bem. Paulo, e aí mais uma vez nós vemos Tiago e Paulo concordando, e na epístola aos Romanos, Paulo escrevendo lá em Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, Deus sempre nos faz o bem. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Ainda que aparente ser mal num primeiro momento, a verdade é que este mal momentâneo, aparente, é a porta de um bem maior. Uma vez eu li um testemunho de um irmão que trabalhava na construção de estradas, né, abrindo túneis nas rodovias, e ele tinha como seu versículo este, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. E ele sempre falava isso. E as pessoas que não eram crentes, colegas de trabalho dele, já o chamavam de um irmão, todas as coisas contribuem para o bem. Um dia chegou o almoço e faltou o almoço dele. E ele ficou com fome. E todos começaram a zombar deste irmão. Ah, todas as coisas contribuem para o bem, você aí vai ficar com fome. E ele ficou quieto, não entendendo aquilo. A verdade é que gozaram tanto deste irmão que o chefe dele disse: olha, você volta lá para o acampamento e vai almoçar, já que não veio comida para você. E ele foi. E enquanto ele foi, eles estavam dinamitando ali para abrir um túnel, houve um acidente, morreram todos os que estavam ali soterrados, só ele escapou. Porque aquele mal imediato e momentâneo contribuiu para o bem daquele que ama a Deus e contribui, e que é chamado pelo seu decreto. Irmãos, tenhamos esta confiança. Por maior dificuldade que você esteja passando, por maior sofrimento, por maior angústia, isto é para o seu bem. Veja Jó, o sofrimento que teve Jó, e foi para o seu bem. Ele mesmo, no final da sua provação, mal sabia ele que era o final da sua provação, ele disse o seguinte, lá em Jó capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Todo o sofrimento de Jó levou a um novo patamar espiritual. Ele antes apenas ouvia falar de Deus, mas agora podia vê-lo, podia ter maior intimidade com ele. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas então, por que existe o mal no mundo, irmão Caramuru? Se Deus é a fonte de todo bem, Deus também não criaria o mal? Não é isso que diz o profeta Isaías no capítulo 45 e no versículo 17? Isaías 45 e 17. Diz assim: mas Isaías 45 e 7, desculpe-me. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, meu caro, Deus também cria o mal. Está escrito aí, eu crio o mal.
Esta é uma das questões mais difíceis da doutrina cristã. Mas, na verdade, o que nós vemos aqui é o seguinte. Quando Deus criou o homem, e nós vimos na aula passada, o homem, por ser criatura, ou os anjos, por serem criaturas, elas são imperfeitas. Perfeito é só Deus. O mal é uma possibilidade em razão da imperfeição das criaturas. Como só Deus é incriado e é perfeito, todas as outras criaturas, elas são inferiores a Deus. Elas, portanto, são imperfeitas. E como há imperfeição, o mal é possível. Então, quando Deus cria o mal, ele cria o mal como uma possibilidade. Agora, o mal só se torna uma realidade quando a criatura que Deus criou, que é imperfeita e que tem livre-arbítrio, lhe desobedece. Peca. Então, quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, ele cria o mal como uma possibilidade. A partir do momento que Deus cria alguém com livre-arbítrio, este alguém é imperfeito. Então, por ter o livre-arbítrio, pode pecar. É nesse sentido, porque Deus é o criador de todas as coisas. Mas ele não cria o mal como uma realidade. Ele cria o mal como uma possibilidade. E foi o que aconteceu com Satanás. Satanás se revoltou contra Deus, se rebelou contra Deus. Aí aquele mal que era uma possibilidade tornou-se uma realidade. Portanto, não é Deus a fonte do mal. A fonte do mal é o próprio ser imperfeito dotado de livre-arbítrio. É por isso que lá em Ezequiel, no capítulo 28, quando Ezequiel fala do rei de Tiro, que é símbolo do diabo, ele diz assim, capítulo 28, versículo 15 de Ezequiel: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja bem, não foi em Deus, foi nele mesmo. Foi nele mesmo. E foi o que aconteceu com o ser humano também. Quando o ser humano pecou, também foi nele. A Bíblia diz o quê? Que por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por Deus, foi pelo homem que entrou o pecado no mundo. Então a iniquidade está na criatura. Quando Deus cria, o mal é uma possibilidade, decorrência da própria criação, porque toda criatura é imperfeita, não é igual a Deus. Agora, o pecado surge quando o próprio Satanás, ou o homem, que foram criaturas criadas com livre-arbítrio, escolhem desobedecer a Deus. Então, todo bem vem de Deus. O mal não vem de Deus. Deus é a fonte de todo o bem. O salmista, em várias passagens, nós vamos ler aqui o Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Deus é bom. E não existe bondade que venha do homem, mas a bondade sempre vem de Deus. É por isso que diz toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Todo bem vem de Deus. É por isso que nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus, porque tudo de bom que acontece vem de Deus. De nós não vem nada bom, mas de Deus sim. Tudo que vem de Deus é bom. É por isso que a salvação tem origem em Deus. Mas é mais ainda. Tiago diz que vem do alto descendo do Pai das luzes. Isto quer dizer, irmãos, duas coisas muito interessantes. Primeira, é que para desfrutarmos do bem de Deus, de todo o bem de Deus,
eu preciso ser filho de Deus. Porque o bem vem do Pai das luzes. Deus faz bem a todos os homens, porque Ele trata a todos igualmente. É por isso que Jesus disse que manda a chuva tanto ao ímpio quanto ao justo. Mas eu só posso desfrutar de todos os bens de Deus se eu for seu filho. Ou seja, se eu crer em Jesus. Porque João, no seu evangelho, ele é bem claro. Quem é filho de Deus? Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso, meu irmão, a partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador, tudo que acontece na sua vida é bom. Não há nenhum mal. Tudo é bom. Porque o bem vem do alto e vem do nosso Pai. Jesus disse que nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial, não dará bem àqueles que lhe pedirem. Tudo que Deus nos dá é bom. Você pode estar sofrendo, sendo perseguido, sendo aborrecido pelo mundo, mas tudo isso é para o seu bem. As aflições deste mundo são para o seu bem, porque todo bem vem do alto, descendo do Pai das luzes, e você é filho deste Pai, que sempre lhe quererá bem. Confie em Deus. Estas tribulações passarão. Se não passarem aqui, você estará na eternidade, onde não haverá mais tribulação. Mas é tudo para o seu bem, porque Ele é o nosso Pai. Mas Ele é também o Pai das luzes. Isso nos mostra que o que é bom é claro, é transparente, é público, é notório. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, diz João na sua primeira carta. E também no Evangelho, Jesus diz lá, João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Quem pratica a verdade vem para a luz. Tudo que é bom, irmãos, é claro, é transparente. Não é feito às escondidas, não é segredo. Tudo que é bom é claro, é luz. Por isso nós devemos rejeitar o esoterismo. O que é o esoterismo? É tudo aquilo que se diz ser um conhecimento espiritual secreto, escondido. Esses encontros que o G12 faz, ou que os movimentos de células fazem, estas coisas escondidas, fechadas, não são de Deus, são trevas. O que é bom vem do Pai das luzes. Esse é um critério, um discernimento, para você saber se uma coisa é boa ou não. Por quê? Porque as coisas de Deus vêm do alto. Vêm de Deus. O bem só vem de Deus. Charles Spurgeon, ele diz, e colocamos no nosso esboço, que dádivas boas e perfeitas são flores ricas demais e raras para florescer debaixo do monturo da natureza humana. E Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nós também colocamos na nossa lição, no nosso texto de apoio, ele diz que o homem é a causa do seu pecado e do seu próximo, de duas maneiras. Primeiro, diretamente, a saber, inclinando sua vontade ou de outro a pecar. Segundo, indiretamente, isto é, quando não retrai a alguns do pecado. O pecado, o mal, tem como fonte o homem ou o diabo? Jamais Deus, porque Deus é bom. E dele vem toda a boa dádiva, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Mas também, Tiago diz que segundo a sua vontade, ele nos gerou, aliás, antes, em quem não há sombra, não dá mudança nem sombra de variação. Deus não muda, irmãos. Tiago aqui
concorda com Malaquias, que Malaquias escreveu lá no capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, irmãos. Por isso que nós podemos confiar nele. Tudo que ele faz é bom e ele nunca vai mudar isso. Ele não muda. Ele só nos traz o bem. Nós somos filhos dele. Tudo que acontece é para o nosso bem. Ele não muda nunca. A palavra dele não muda. Por isso, aquelas pessoas que dizem que aquilo que está na Bíblia passou, tem que ser novamente interpretado, tem que ser rechaçado isso. Nós temos que confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. A sua palavra permanece para sempre, diz Pedro, no final do capítulo 1 da sua primeira carta. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, apesar da angústia, do sofrimento, da aflição, da pobreza, continue servindo a Deus e obedecendo a palavra, porque Deus não muda, as suas promessas não falham. Ele está sempre pronto a nos ajudar. E tudo o que acontece é para o nosso bem. E Tiago, então, termina esta passagem que nós estamos estudando, dizendo que, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, irmãos, a maior prova da bondade de Deus é que ele nos gerou de novo. Ele nos fez novas criaturas. Nós nascemos de novo. Nós estávamos irremediavelmente condenados ao inferno. Mas como Deus é bom, ele se fez homem, morreu por nós, pagou o preço da nossa culpa e do nosso pecado para nos gerar de novo, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Esta é a maior prova da bondade de Deus. É que ele nos gerou. Mas o que é que nos gera? É a palavra da verdade. E aqui, mais uma vez, Tiago e Paulo estarão juntos. Porque lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo, em Romanos 10 e 17, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. Tiago diz, olha, vocês são gerados pela palavra da verdade. A palavra gerou vocês de novo. A palavra gerou a fé em quem nós cremos em Jesus e somos justificados e somos tornados novas criaturas. Nascemos de novo. É a palavra que gera novas criaturas. É por isso que eu e você temos que pregar a palavra. Temos que conhecer a palavra. É por isso que a igreja tem que dar mais tempo para a palavra. Porque o que salva é a palavra. Diz Charles Spurgeon, e nós colocamos aí em nosso esboço, que a palavra é a pregação da doutrina da cruz. Nós temos que pregar que Jesus morreu por nós, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que os homens são pecadores, que precisam se arrepender. É isto que salva, é isto que traz nova vida para as pessoas. Não é divertimento, não é dança, não é balada gospel, não é conversa de que você vai ficar rico, não é aumentar e estimular a cobiça pelas riquezas, nem mesmo falar que Jesus cura e distribuir curas de enfermidades. O que salva, o que nos gera, o que nos traz, nos faz novas criaturas, é a palavra da verdade. E por que nós somos gerados? Nós somos gerados para ser primícias das suas criaturas. É isso que Tiago diz. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E o que é ser primícia das criaturas?
nós temos que ir a Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 11. As primícias eram os primeiros frutos da colheita. E elas deveriam ser levadas até o sacerdote e entregues inteiramente a Deus. Elas eram colhidas, colocadas num cesto, levadas até o sacerdote e elas eram colocadas no altar do Senhor. E aquele que havia colhido, então deveria fazer um protesto, onde se reconhecia como um miserável pecador e agradecia a Deus por lhe estar sustentando na terra que o próprio Deus lhe dera. Você vai ver todo esse ritual no capítulo 26 de Deuteronômio, versículos 1 a 11. Eu e você fomos gerados pela palavra da verdade para sermos nós as primícias das criaturas de Deus. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, quer dizer que eu e você temos que ser a prova viva do amor de Deus para os homens. Assim como aqueles primeiros frutos eram a prova de que Deus cumpria suas promessas com Israel e sustentava aquele povo na terra que ele havia dado, nós, no meio dos homens, temos que ser a prova de que Deus ama os homens, de que Deus salva, de que Deus transforma. Depende do nosso testemunho. Para eu ser primícia, eu preciso ter um bom testemunho e mostrar aos homens que Jesus salva. Segunda coisa, as primícias têm que ser reunidas. Os primeiros frutos eram reunidos em um cesto. Eu e você precisamos estar reunidos na igreja local, para, através da igreja local, mostrarmos que Jesus salva, transforma, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. É por isso que é um erro e uma mentira essa história dos sem igreja e desigrejados. As primícias, elas têm que estar reunidas, porque a igreja, o povo de Deus, é aqueles que são reunidos para fora. Os frutos eram separados do resto que estava na terra. Nós temos que estar reunidos, mas separados do pecado. Nós temos que mostrar que somos diferentes, como acontecia na igreja de Jerusalém. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Os pecadores não ousavam se misturar com os crentes, porque os crentes de Jerusalém não se misturavam com o pecado. Mas eles tinham um bom testemunho, o povo os tinha em grande estima. E esta estima levava as pessoas a aceitarem a Cristo e a se juntarem com eles, uma vez salvos. Ser primícias é ser frequentadores do altar do Senhor. Os primeiros frutos eram levados no altar do Senhor. Nós precisamos estar no altar do Senhor. Precisamos ter uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, entrar no santuário com inteira certeza de fé, com os corações purificados e lavados com água limpa. Nós precisamos ter comunhão verdadeira com Jesus. Entrar no Santo dos Santos. Estar no altar, ter uma vida no altar. Ser primícia é ser oferta ao Senhor. Aqueles frutos eram dados ao Senhor. Eu e você temos que nos entregar a Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós temos que nos entregar a Jesus. Hoje nós usamos muita expressão, aceita Jesus. Mas no passado as pessoas diziam, quem quer se entregar para Jesus? Nós precisamos nos entregar para Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, dizia o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20. É este o sentimento do cristão, porque ele é primícia. Ele foi gerado de novo para se entregar inteiramente a Jesus, para buscá-lo de todo o coração. Lá no hino 87 da harpa cristã, Samuel Lindstrom, que é o autor deste hino, ele diz assim, Jesus, sou teu e tu és meu. Me guiarás para o céu. Com graça e paz me satisfaz. Cristo, meu mestre, verás. E este
hino tem um título sugestivo: Meu Testemunho. Temos nos entregado a Jesus? Somos verdadeiramente primícias? Foi para isso que eu e você fomos tornados novas criaturas. Mas nós também temos que nos reconhecer miseráveis e dependentes de Deus. Assim como aquele que levava as primícias tinha que fazer um protesto, e você lendo ali, nós não vamos ler porque o tempo já está avançado, você vê lá que ele começa assim: sou um miserável, sou filho de um miserável Ciro. Não é? Só para você ver como começa esse protesto, está lá em 26 e 5. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai e desceu ao Egito. Eu tenho que ter consciência de que eu preciso de Deus e que sem Deus eu nada sou menos do que nada. Quando eu tenho esta consciência, eu sou primícia. E por fim, no final, depois que ele falava aquele protesto, ele se inclinava diante de Deus, adorava o Senhor e se alegrava com os outros. Nós temos que ser motivo para os homens adorarem ao Senhor e se alegrarem nele. É por isso que Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu e você temos que ser motivo para os homens adorarem a Deus e se alegrarem nele. Foi para isso que nós somos gerados pela palavra da verdade, para ser primícias. E ser primícias é ser prova viva do amor de Deus entre os homens. É viver em igreja local, reunidos e separados do pecado. É termos uma vida no altar. É nos entregarmos totalmente ao Senhor. É reconhecermos a nossa miserabilidade e a nossa dependência de Deus. E é sermos motivo para os homens adorarem a Deus, para os homens se alegrarem no Senhor. Amém.